Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Chiro Vargas, eu estou aqui no canal do YouTube, Pastor Chiro Vargas, Palavra Viva. Desde já eu gostaria que você curtisse lá, né, compartilhasse esse vídeo na sua rede social e se inscreva no nosso canal para que nós possamos estar abençoando mais vidas ainda. Quando você compartilha esses vídeos, pessoas são abençoadas pela palavra de Deus, porque tudo que nós tratamos aqui é a palavra de Deus. Cada vídeo que eu tenho trazido aqui, queridos, é relacionado a um tema específico para a gente tratar. É uma palavra muito simples, é uma palavra superficial, não tem nada de profunda, né? É uma palavra assim para as pessoas entenderem realmente o que Deus está falando com elas. E hoje, nesse dia, eu gostaria de tratar a respeito de um tema que todos nós gostamos muito e que nós não sabemos esperar. É a respeito do porquê esperar o tempo de Deus na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que cada um que está assistindo este vídeo ou que vai assistir já se questionou: Deus, por que que o teu tempo não chegou na minha vida ainda? Por que que as coisas acontecem com a pessoa do meu lado e não acontecem comigo? Mas sabe, queridos, nós temos que entender uma coisa. O tempo de Deus, ele é diferente do tempo do homem. O homem, ele caminha no tempo natural. Deus, ele já caminha acima disso. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e os seus caminhos não são os nossos caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os pensamentos do Senhor são também. Então, tudo que Deus faz, queridos, ele faz na hora certa. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que Deus, ele é perfeito em tudo. Deus, ele tem tudo programado. Deus, ele não perdeu o controle da nossa vida. Então, se aquilo que você tem pedido para ele, se aquilo que você tem orado, clamado, dizendo: Senhor, olha, eu preciso, me abençoa. Se isso não chegou na tua vida ainda, é porque não era o tempo de Deus. Mas esse tempo ele pode chegar a qualquer momento, queridos, porque Deus, ele é soberano e tudo que ele faz é perfeito. Mas a grande questão é: por que esperar o tempo de Deus? Por que, pastor? Por que que eu não posso fazer as coisas da minha maneira? Por que que eu não posso fazer as coisas fazer as coisas hoje e obter o resultado amanhã? Primeiro, querido, tudo que você faz correndo, querendo o resultado correndo, você tem grande mesmo, mas uma grande chance de se frustrar lá na frente. Porque eu estava vendo até esses dias e eu conversei com uma senhora há poucos dias que é descendente de japonês, e eu comentei algo com ela que eu havia ouvido há um tempo atrás, e ela me confirmou dizendo: realmente isso acontece lá no Japão. Meus pais me contavam isso. Os pais dela são japoneses, vieram para o Brasil, e ela mora aqui em Caxias do Sul, próximo a Farroupilha. E eu perguntei para ela o seguinte: é verdade que eu ouvi falar que um empresário japonês, quando ele vai fazer um negócio, ele projeta aquele negócio para obter resultados não dali a 1, 2, 3 anos, mas ele projeta a sua empresa, o seu negócio, para obter resultados talvez até 40, 50, 100 anos depois. Quer dizer que às vezes nem ele vai colher, mas os seus filhos vão colher, os seus netos vão colher. E ela disse: realmente isso acontece. E isso vai bem ao contrário do brasileiro. O brasileiro, ele sempre quer dar um jeitinho. Não é verdade? O brasileiro, ele quer fazer uma coisa hoje, pedir hoje, plantar hoje para colher amanhã. Mas com Deus não funciona assim, queridos. Por que que não funciona assim? Por que que você tem que esperar o tempo de Deus? Primeiro, vou repetir mais uma vez, o tempo de Deus, ele é diferente do tempo do homem. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Isso tem que ficar muito claro para você. Mas, pastor, como é que você pode me afirmar isso com convicção? Porque a palavra diz isso, querido. Nós temos aqui como diferenciar o tempo de Deus e o tempo do homem. Primeiro, o tempo do homem. O tempo do homem é aquilo que nós chamamos do Cronos. O que que é o Cronos? O Cronos, ele é aquilo que é relacionado ao humano, ou seja, ele é contado o tempo do homem. Dias, meses, horas, né? Segundos, minutos. Isso é o tempo Cronos, tempo humano. É o tempo cronológico. Então eu me programo em cima de dias, em cima de semanas, em cima de meses, em cima de anos.
E muitas vezes eu me programo para receber dali a 2 meses, 3 meses, um ano, mas por eu querer fazer no tempo cronológico do homem e por eu não saber esperar no tempo de Deus, eu acabo me frustrando. Então tem muitas pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, que são pessoas fiéis, são pessoas leais, são pessoas justas, corretas, honestas, e que muitas vezes dizem: Senhor, por que tudo que eu peço para ti o Senhor não me dá? Porque primeiro você está esperando no tempo do Cronos, no tempo humano. Você está pedindo as coisas, mas já quer resultado imediato. Você não quer esperar aquele tempo que Deus determinou para você. E mais uma vez eu vou dizer, querido, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então o tempo Cronos nós separamos como o tempo do homem, ou seja, dias, semanas, meses, anos. Agora, qual é o tempo de Deus, pastor? O tempo de Deus é o Kairos. O que é Kairos? Eu coloquei aqui, ó, Kairos é usado no sentido espiritual, ou tempo de Deus. É diferente do tempo cronológico. O Kairos não pode ser medido. Lá em 2 Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia que passou. O apóstolo São Pedro ele disse: olha, o tempo de Deus ele é diferente do tempo do homem, porque nós caminhamos um tempo cronológico. Deus não, Deus ele não está atrelado ao tempo cronológico. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia que passou. Então muitas vezes a gente está buscando algo em Deus, a gente está procurando algo em Deus, mas por a gente querer apressar o mover de Deus, por a gente querer apressar o projeto de Deus na nossa vida, nós acabamos caminhando apenas num tempo cronológico, no tempo Cronos, e nós acabamos nos frustrando, porque Deus ele não vai te dar algo sem que tu esteja preparado e sem que seja a hora certa. Então o Cronos é o tempo humano, o Kairos é o tempo de Deus. Para Deus, ele pode olhar para você hoje, você está orando, está pedindo algo, e ele pode estar dizendo: amanhã, filho, eu vou te dar. Mas aquele amanhã para Deus não significa que seja amanhã, amanhã. Pode ser dali a uma semana, dali a 2 semanas, dali a um ano, dali a 2 anos, porque ele só vai colocar aquilo ali nas tuas mãos, ele só vai entregar o que você está pedindo nas suas mãos quando ele vê que realmente chegou o tempo determinado. Então, essas são as duas diferenças do Cronos e do Kairos. O Cronos é o tempo do homem, tempo cronológico, mais uma vez, dias, meses, semanas, anos. O Kairos é o tempo de Deus, não está atrelado ao cronológico. É o sentido espiritual da coisa. Deus não vê com os nossos olhos, querido. Nós vemos o natural, Deus vê o espiritual. Amém? Bom, segundo ponto que a gente tem que entender. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Tudo na tua vida. Deus tem um tempo determinado. E nada acontece na minha vida e na tua vida sem a permissão de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 13, eu vou ler aqui até, é um texto muito conhecido, né? Eclesiastes 3 diz assim: para tudo há um tempo certo, há tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar. Há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. E ali vai ainda uma infinidade falando. Então Deus tem um tempo determinado para tudo. E na minha vida e na tua vida nada acontece sem a permissão de Deus. Então, há um tempo para você vencer. Há um tempo para você ter a família restaurada. Há um tempo para chegar a tua cura. Há um tempo para chegar a prosperidade na tua vida, porque tudo isso vai vir através de você, obedecendo alguns princípios da palavra. Mas Deus, ele não perdeu o controle. Então, ele tem um tempo para toda coisa. A Bíblia diz que há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher o que você plantou, há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir, há um tempo de tristeza, mas há um tempo de festa. Então, qual é o tempo que você está vivendo hoje, querido? Hoje, essa é a grande questão. Que tempo você está vivendo? O Cronos ou o Kairos? O Cronos é o cronológico do homem, o Kairos é o de Deus. Então, não apresse as coisas na tua vida.
Saiba esperar em Deus, porque Deus, na hora certa, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar resposta, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai transformar a tua família. Mas vamos seguir aqui. O tempo de Deus não é perfeito. Abacuque 2:3 diz assim: porque a visão ainda é para o tempo determinado. Abacuque capítulo 2, versículo 3 está dizendo que a visão é para um tempo determinado, ou seja, a visão ela vai chegar na hora certa. A resposta da oração ela vai chegar na hora certa. E daí continua dizendo, mas se apressa para o fim, e não se enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Tem pessoas que têm dito, pastor, como é demorado as coisas acontecerem na minha vida. Parece que comigo tudo tranca, tudo trava. Parece que eu estou há tanto tempo pedindo algo para Deus e as coisas ainda não aconteceram. Às vezes nós conversamos com pessoas, com irmãs da igreja, dizendo, pastor, tenho orado há 2, 3, 4 anos pela conversão do meu esposo e até agora nada aconteceu. Mas a Bíblia está dizendo lá em Abacuque capítulo 2, versículo 3, que se tardar, espera, mas certamente virá e não tardará, porque o tempo de Deus é perfeito e na hora certa o milagre vai acontecer. E quando eu olho para a palavra diz o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quando uma pessoa está buscando a Deus, ela está debaixo dessa promessa. Então, ela talvez não vá ver essa promessa acontecer da noite para o dia, mas no tempo certo, no Kairos de Deus, isso vai acontecer. Porque Deus, ele cumpre com aquilo que ele fala. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Se na palavra dele ele deixou escrito, através de homens inspirados pelo Espírito Santo, que era para mim crer no Senhor Jesus e seria salvo eu e a minha casa, então isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas eu tenho que entender uma coisa, não no meu tempo, é no tempo dele. Não adianta eu querer forçar uma pessoa a ir para a igreja se não é o tempo ainda. Agora, Deus ele quer salvar todo mundo. Pastor, eu estou com um problema na saúde, estou enferma há 2, 3, 4 anos. E eu já pedi oração para todo mundo e eu continuo com esse problema. Primeira coisa, querido, se posicione, tenha fé, creia que Deus, que Jesus já levou sobre ele essa enfermidade que você tem. E segundo, não se preocupe, Deus ele quer curar você, mas mais uma vez eu vou dizer, há tempo de curar também. Tudo acontece como programado por Deus. Vamos continuar então. A grande pergunta que eu gostaria de fazer, e a grande pergunta é a seguinte: agir fora do tempo de Deus ou esperar o tempo de Deus? Porque tem pessoas que agem fora do tempo de Deus e elas acabam tendo problemas sérios. Agora, aquele que espera o tempo de Deus vai ser uma pessoa vitoriosa. Bom, lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, lá diz que o rei foi reprovado por Deus por agir quando ele tinha que esperar pelo profeta Samuel. Ali a ordem de Deus era esperar, porém Saul agiu, ele desobedeceu a ordem de Deus. Porque Deus havia dado instrução através do profeta Samuel dizendo que ele deveria esperar Samuel chegar para oferecer o holocausto, quando ele estava lá, indo para aquela batalha dos filisteus. Só que o que aconteceu? Como ele via que Samuel demorava, o próprio rei Saul foi lá e fez o sacrifício. E daí a Bíblia diz que Deus repreendeu, que Deus reprovou o reinado de Saul, não apenas por isso, mas por vários motivos. Um motivo é esse, quer dizer, ele agiu fora do tempo, ele não soube esperar o tempo de Deus, ele não soube esperar a pessoa certa para fazer aquilo ali. Então tem muitas pessoas que muitas vezes têm uma boa intenção, mas elas acabam atropelando o tempo de Deus. Elas não esperam as coisas como Deus ordena. E quando isso acontece, elas estão desobedecendo a uma palavra, a uma ordem do Senhor. Então, querido, não dê um passo em falso. Tudo que você for fazer, consulte a Deus, consulte a palavra de Deus e não te precipita. Amém? Agora, quando eu espero em Deus, o que acaba acontecendo? Quando eu espero o tempo de Deus,
Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16 diz que Moisés foi exortado por Deus, porque não era o tempo de esperar, mas tempo de agir. Então, nós vemos uma pessoa como Saul que agiu fora do tempo e acabou tendo problema, e nós vemos também uma pessoa que deveria ter agido no tempo de Deus e não agiu, que foi Moisés. Moisés lá na frente do Mar Vermelho, ele tinha que ultrapassar o mar, ele tinha que bater o cajado no mar para o mar se abrir, só que Moisés estava lá apavorado porque o povo estava reclamando e o tempo não era de choro, o tempo era de agir. Então Moisés também foi reprovado por Deus naquela situação. Deus exortou Moisés, Deus falou: Moisés, por que tu clama a mim? Né? Por quê? Bate o cajado no mar e o mar vai se abrir, avança. Então quando eu ajo no tempo de Deus, eu não espero as coisas acontecer, eu faço as coisas acontecer. É que nem uma pessoa: pastor, estou desempregado, mas ora por mim para Deus abrir uma porta de emprego. Nós oramos pela pessoa. Agora aquela pessoa, ela não larga um currículo, né? Aquela pessoa, ela não vai, né, não vai trabalhar no sentido de ir para a rua, largar currículo, de se posicionar, de orar, ela só fica esperando oração. Você acha que essa pessoa vai ter resultado, querido? Claro que não. Porque o tempo de Deus para a vida dela é o seguinte: está desempregado? Ora, mas também age. Vai procurar um trabalho, vai largar currículo. Então essa é a grande questão, queridos. Quando eu ajo fora do tempo de Deus e quando eu ajo no tempo de Deus. Quando eu ajo no tempo de Deus, o mar se abre. Quando eu faço as coisas no tempo do homem, o mar permanece fechado para mim. Então tudo na nossa vida, queridos, é questão de entender a hora certa, o tempo determinado para as coisas acontecer. A grande pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é: que tempo você tem vivido hoje? Né? Tem perdido a paciência porque as coisas não têm acontecido na tua vida? Eu digo para você uma coisa, querido: não te preocupe. Na hora certa, as coisas vão ser solucionadas. Na hora certa, Deus vai entrar com providência na tua vida. Na hora certa, Deus vai trazer restauração para a tua família. Na hora dele, é no tempo Kairos, no tempo dele. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu gostaria que você, né, se gostou desse vídeo, dê o joinha ali, curta, compartilhe esse vídeo no Face, né, se inscreva no nosso canal no YouTube, Pastor Chiru Vargas, Palavra Viva. Essas palavras são palavras bem simples, queridos, para que todos possam entender e serem abençoados por Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida neste dia e que Deus possa estar guardando a tua casa, guardando a tua família, guardando o teu trabalho e a tua saúde em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.